Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre depressão. Você conhece alguém com depressão? Você já teve depressão? Ou você convive com alguém que tenha depressão? É muito importante a gente diferenciar a depressão da tristeza, tá? A tristeza, ela faz parte da vida. E a depressão, ela é uma doença. Então é muito importante a gente saber dessa diferenciação. Hoje em dia é muito comum as pessoas cometerem esse erro e num primeiro momento não conseguirem de alguma forma conviverem com essa tristeza, tá? E aí o que acaba acontecendo? Elas acabam querendo de alguma maneira fazer o uso do medicamento para essa tristeza. Então a gente precisa ter isso em mente. Tristeza faz parte da vida, como alegria, como raiva, como outras emoções. Porém, a depressão é algo que, na verdade, é uma patologia que é diagnosticada e que a gente precisa de tratamento. Então, como que a gente começa a entender a depressão como patologia? Para que a gente possa entender isso, a gente precisa, na verdade, perceber que ela tem sintomas. Então, a depressão, ela é uma tristeza, sim, só que é uma tristeza mais estendida. Ela tem um período que é mais duradouro, ok? Então, a gente começa a perceber que essa tristeza não tem fim. Então, ela se estende por 2 semanas, 3 semanas e com isso começa a acometer outras situações da vida do ser humano. Então, o que acaba acontecendo? Ele perde o interesse por outras atividades diárias, interesses que antes ele tinha no dia a dia, né? Uma ausência de ânimo, uma falta de motivação, um problema com o sono, um problema com a alimentação. Então a gente começa a perceber que na verdade isso vai para outras situações da vida daquela pessoa, tá? Então a gente precisa entender que isso acaba indo para outros fatores da vida do ser humano, né? Daquela pessoa que está acometida por essa patologia. Então a gente precisa olhar para essa pessoa e entender que isso já não é mais uma tristeza e que isso já está fazendo parte de um processo depressivo, tá? Então o que a gente tem que olhar? Que nas questões emocionais ela também acaba afetando. Então, o que acaba acontecendo? A pessoa fica apática, a pessoa fica, de novo, com essa falta de motivação, ela acaba desenvolvendo medos que antes ela não apresentava, muita dificuldade na concentração, perda no apetite, né? Alto grau de pessimismo, muita indecisão, insegurança, falta de vontade de fazer essas atividades que antes eram prazerosas, uma sensação gigante de vazio, né? Uma irritabilidade, um raciocínio mais lento, uma falta de memória. Muitos relatam que a memória está muito ruim, o esquecimento, né? Que vem com essa questão da memória, uma angústia e até, em casos mais graves, uma vontade de morrer. Então, a gente precisa estar atento quando a pessoa começa a relatar esse tipo de situação. É muito importante diferenciar que, obviamente, que um sintoma para uma pessoa é diferente para outra pessoa. Então, tem aquela pessoa que dorme muito e tem aquela pessoa que não dorme. Então, nem sempre o que é um sintoma para um é um sintoma para outro. Quem vai saber diferenciar isso é o psiquiatra, tá? Ou o profissional da área da saúde mental que vai acompanhar essa pessoa. Então, é importante a gente estar muito atento a esse tipo de situação. Mas se você estiver convivendo com isso, se você estiver observando isso,
Ou, se você tiver com alguém dentro da sua casa que está apresentando algum desses sinais ou sintomas, é bom ficar atento, tá? Então, a gente tem que olhar muito bem para isso, porque, de novo, tristeza faz parte da vida e depressão é uma patologia. Como sintomas físicos, ela também apresentam alguns sinais ou alguns sintomas. Dores de barriga, má digestão, azia, tensão muscular. Tem gente que relata muitas dores de cabeça, muitas dores pelo corpo, pressão no peito e uma queda na imunidade. Tanto é que algumas pessoas que têm fibromialgia, elas são tratadas com antidepressivos de tamanha dor no corpo, por conta de que o fundo da fibromialgia é a dor emocional, tá? Quais são as causas da depressão? A gente não pode esquecer da genética, né? Sempre ela está envolvida nisso. As causas sociais e o estresse do dia a dia. Então, são alguns fatores que interferem na questão da depressão e no desenvolvimento da depressão, tá? E os gatilhos que podem desenvolver a depressão? São vários, gente. A gente precisa estar muito atento a isso, porque são vários gatilhos que a gente pode ter ao longo da nossa vida que pode desenvolver uma depressão, tá? Então, para algumas pessoas, abusos sexuais ou não, né? Aquela pessoa que sofre um abuso no trabalho, relações abusivas, tá? Elas podem ser mais propensas a desenvolver uma depressão. Algumas medicações específicas, então a gente tem que estar muito atento a isso, porque às vezes se faz um tratamento para algum tipo de patologia e aquele tratamento pode ser favorável para o desenvolvimento de uma depressão por conta da medicação, que ela é muito específica e pode desenvolver sim a depressão. Conflitos, né? Conflitos de relacionamentos em geral, então sejam eles amorosos, sejam eles profissionais. Então, eles também podem colaborar para o desenvolvimento de uma depressão. Mortes ou perdas, né? Então, mortes de entes queridos, ou perdas de um trabalho, perdas de um relacionamento, não necessariamente por mortes, tá? A genética, como já foi dito. Eventos grandiosos, então uma aposentadoria, um divórcio, um desemprego, são também motivos que a gente considera relevante para o desenvolvimento de uma depressão. Problemas pessoais. Hoje a gente está vivendo muito essa questão do isolamento social, que também pode ser um fator importante, sim, para o desenvolvimento de uma depressão. Doenças graves, então alguém que pode estar enfrentando um câncer, que pode estar enfrentando qualquer outro tipo de patologia, né, ou de doença, pode ser também um fator para desenvolver, junto com essa doença, a depressão, tá? Então, todos esses são também fatores, são gatilhos que podem levar a uma depressão. Uma coisa que eu quero deixar muito em destaque e que é muito importante, que o abuso de substâncias como álcool, cigarro, drogas ilícitas, também desenvolvem a questão da depressão. Na verdade, a gente tem esse dado, mas o que eu percebo muito em consultório é que, na verdade, a pessoa já tem essa depressão e ela acaba indo para o uso de álcool e drogas, né? Já por conta dessa depressão. Então, ela faz o uso disso, né? Do álcool ou das drogas ou até do cigarro, por conta de que é uma válvula de escape. Então, é a forma como ela acaba encontrando para supostamente disfarçar, né? Supostamente dar uma disfarçada nesses sinais, nesses sintomas. Então, a gente tem que estar muito atento para esse tipo de situação também. Então, enquanto a gente não tratar a depressão, que já é o que vem de base, a gente não consegue tratar muitas vezes o alcoolismo ou a dependência química. Então, a gente tem que estar muito atento para esse tipo de situação também, tá?
Então, a gente tem que lembrar que existem vários tipos de depressão. Então, tem a depressão na adolescência, hoje em dia a gente já sabe que já tem a depressão na infância, tem a depressão pós-parto, tem a depressão na mulher quando já está entrando na menopausa, tem a depressão no homem. Tudo vai depender da fase da vida que a pessoa se encontra, do momento de vida que a pessoa se encontra, para que a gente possa entender qual é essa depressão que a pessoa também está se encontrando. Então, a gente tem que olhar para isso e entender que cada fase da vida do ser humano, ela pode estar desenvolvendo a depressão pelo momento, pela situação de vida que ela está se encontrando, tá? Quais são os tratamentos que a gente tem para a depressão? Bom, hoje em dia a gente tem um conjunto de tratamento, a gente não faz isso mais separado. Então, hoje em dia, a gente considera muito a questão do medicamento mais a psicoterapia. E a gente já sabe que tem algumas situações, né, fora isso, que a gente também considera muito importante. Exercício físico, alimentação, fora outras coisas que a gente já considera como algo importante. Então, essa questão familiar, a família está muito envolvida nisso, né, o acolhimento familiar, porque são situações importantes para a melhora dessa depressão nessa pessoa. Então, a gente precisa desse conjunto de situações, do medicamento, da psicoterapia, o envolvimento familiar, o exercício físico. Muitas pessoas até perguntam, a fé, a crença em Deus, também pode sim, porque ajuda bastante nessa questão como aspectos de melhora para o ser humano, tá? Então, a gente não desconsidera nada em relação a isso, porque tudo que vem e que nos ajuda nesse processo de melhora, ela vai, na verdade, contribuir e colaborar para que essa pessoa melhore o mais rápido possível. Então, o que a gente tem que entender? Que um ser humano, uma pessoa que se encontra num processo de depressão, que ela está muito desmotivada, num momento de muita desesperança, num momento de muita pouca fé, de muita falta de vontade para fazer as coisas, a gente tem que ajudá-la nesse momento a encontrar esse caminho para que ela possa sim buscar essa ajuda, para que ela possa melhorar e encontrar situações para que ela possa buscar ajuda no momento certo, na hora certa, para que isso não piore e para que isso não se estenda. Uma coisa importante, e eu acho que vale deixar aqui registrado, que a medicação ela tem um tempo certo de atuação. Às vezes a pessoa demora 2, 3, 4 semanas para a medicação fazer efeito. E muitas pessoas às vezes desistem logo na primeira semana ou logo nas primeiras semanas porque acham que a medicação não está fazendo efeito. E na verdade não é assim, gente. A medicação ela tem um tempo de atuação e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando ela é indicada pelo médico, pelo profissional adequado, ele sabe por que ele está indicando e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é uma medicação que ela tem um tempo de atuação. Então, ele vai introduzir essa medicação, ele vai fazer todo o acompanhamento necessário e depois disso, ele vai fazer todo o desmame que a gente chama, né? É ir retirando essa medicação aos poucos até que seu organismo esteja adequado e habituado de novo a ficar sem essa medicação. E isso é um tratamento, e isso leva-se um tempo. Tá? E juntamente com isso entra-se a questão da terapia para você entender o porquê, o que te levou à depressão, né? E para você saber lidar com essas questões para que você possa ficar sem a medicação e para isso voltar a ter uma vida mais tranquila, uma vida mais leve, com mais tranquilidade. Tá? Então a gente precisa levar uma palavra de carinho, uma palavra de conforto. A gente não pode forçar a nada essa pessoa, forçar que ela vá numa festa, forçar que ela encontre as pessoas, forçar que ela saia de casa, porque para a pessoa é muito difícil. Porém, a gente não pode desistir do tratamento juntamente com essa pessoa, porque a depressão é uma doença, é grave e essa pessoa precisa de ajuda. Tá? Então, para os momentos
que a gente se encontra com essa dificuldade, com essa falta de esperança, com essa falta de motivação, nada melhor do que a família por perto, do que os amigos por perto, mas para essa situação de levar esse conforto, de levar esse carinho, de levar essa esperança de que essa pessoa possa melhorar.